E aí, Vilmar, temos o nosso grande escritor, palestrante, contador. Eu diria que dá gosto ter um D'Agostinho na bancada, né? Ah, não, essa eu não esperava. Essa. O que tu acha? Mas acontece que rima, né? É poético. Ele dá gostão, então. Ele está gostando. Mas é realmente uma honra sempre ter o Salésio D'Agostinho, professor, contador, e que traz sempre para nós aqui grandes orientações. Aliás, Silvio, tem uma que não é barbada para ele hoje, viu? Mas ele sempre tem as perguntas que mandam para o Salésio é porque é a dimensão do cara, a grandeza do cara. Então tem que ser troço também, né? Tem a mesma grandeza, a pergunta e a resposta. Salésio, esta pergunta aqui, ela realmente vem com... Olha, tu vai ter que te puxar, viu, Salésio? É do Ângelo Florentino. O Ângelo Florentino é catarinense. Ele é de Capivari de Baixo, Santa Catarina. Ele é estudante de contabilidade e, pelo jeito, é um grande estudioso e membro do grupo Doutrinas Neopatrimonialista. Ele diz o seguinte, tem algumas dúvidas. Lendo algumas obras de contabilidade e de medicina, surgiu a ideia de formar um catálogo de desequilíbrio patrimonial, ou melhor, desequilíbrios patrimoniais com causas, sintomas e tratamento. A questão é que não encontrei, diz o Ângelo, eu não encontrei bibliografia para formular isto de forma precisa. Além disso, mesmo que conseguisse formular, não sei como deveria publicar isto. Podes me dar algumas dicas? Está aí o desafio, sabe? Barbada. Barbadinha. Para ele é barbada, né? Não, nossa, é uma pergunta muito importante, tá? Porque foge daquela linha do pragmatismo, do fazer, e entra na linha principal do contador, que é estudar causas e seus efeitos, tá? E é exatamente essa é a linha do neopatrimonialista, em que ele se preocupa não em fazer, mas sim saber as consequências do que aquilo, né, do que a gestão, do que o gestor praticou, ou seja, praticou pela ação ou deixou de praticar pela sua omissão. Não é isso? Então, o que acontece, Ângelo? Essa tua pergunta vai exatamente ao encontro desta filosofia, desta teoria do neopatrimonialismo. Estudar as causas. Por que determinada pessoa jurídica, né, tem problemas e outras não? Então isso é muito importante e se tu conseguires alinhar para esse caminho e começar a desenvolver esta tarefa, esse trabalho, certamente nós vamos ter um salto de qualidade e o profissional contador vai ser visto de forma diferente, ok? E é exatamente parabéns por focar esta linha de estudar as causas, né? Então, o que acontece? Você sabe muito bem, né, que o contador é o médico das pessoas jurídicas, não é isso? Então, o médico... Quando a gente diz o médico da pessoa jurídica, é porque a sociedade sabe qual é a função do médico. Diferentemente do contador, se perguntar para a sociedade para que serve o contador, certamente ela tem dúvida. Tá? Então, quando a gente diz, olha, o contador é o médico da pessoa jurídica, porque sabe que o médico cuida das pessoas naturais, né? E o contador cuida da saúde das pessoas jurídicas. Ora, então o que acontece? Esse teu livro, essa tua cartilha, esse teu catálogo de desequilíbrio patrimoniais, o que acontece? Tu vai começar a estudar o quê? A queixa. Primeira queixa. O gestor começa a se queixar de problemas que a pessoa jurídica tem, não é isso? Ora, se ele se queixou, que é o sintoma, quer dizer, a queixa, na verdade, é o sintoma, não é isso? Se tu tem dor no estômago, tu vai ao médico e diz, olha, doutor, eu estou com dor no estômago. Aí o médico vai lá e examina, né? Então, a mesma coisa acontece com o gestor. Olha, eu não consigo pagar as minhas contas. Então, o contador tem o quê? Que também examinar o corpo da pessoa jurídica. E você sabe muito bem que o corpo da pessoa jurídica são as demonstrações contábeis. Nós já vimos isso aqui, né? Então, aí apresenta as demonstrações contábeis e o contador examina, não é isso? Aquela base para verificar a causa, né? Para verificar por que aquilo aconteceu. Então, o teu catálogo vai começar o seguinte: a queixa. Depois, tu examina as demonstrações contábeis, aponta o quê? Aponta as causas que deu aquele problema. E depois tu diz como é que deve ser tratado. Então, é um catálogo importantíssimo isso.
Então, começa no seguinte. Então, você começa a alinhar as queixas. Não consigo pagar minhas contas em dia. O que é que eu faço, contador? Aí o contador examina as demonstrações contábeis e constata por que ele não consegue pagar as contas em dias. Então, ele aponta, ele examina e diz, olha, tu não consegue pagar as contas em dias, por quê? Porque tu está comprando mais do que a tua necessidade. Olha aqui, ó, se tu vende X mil por mês, como é que tu estás comprando Y por mês? Tu está comprando mais do que a necessidade. Ora, tu compras a mercadoria e pagas em X dias, e tu estás vendendo e paga em Y dias. Ora, se tu tens um capital de giro de X mil reais, esta defasagem de compra e venda e quantidade vai lhe dar problema de capital de giro. Então, com isso, tu estás tendo problema em pagar os teus compromissos. E aí, então, tu vais o quê? Aplicar o tratamento. Aí tu vai dizer, olha, para resolver esse problema, tu vais ter que começar a comprar com um prazo maior, tu vais ter que vender para receber num prazo menor e tu vais ter que vender menos. Ou seja, porque se tu venderes menos, tu vai precisar comprar menos. E comprando menos, como a diferença do prazo entre compra e venda, né, vai estar, né, ajustando esse giro, tu vais o que? Ajustar aquilo que tu tens, que é o teu capital de giro. Então, aí tu dá os tratamentos. Então, passa a ter um catálogo, uma cartilha. Outra queixa lá, que é normal acontecer, olha, eu tenho problema de captação de recurso porque os investidores não querem aplicar na minha empresa porque eu não dou o retorno desejado. O meu lucro é insuficiente para remunerar o capital do investidor. Muito bem, então essa é a queixa. Aí tu faz o exame e verifica por quê. Não é isso? Acontece que o teu custo fixo está muito além da necessidade, com isso tu estás vendendo menos para recuperar o capital fixo. Enfim, o custo variável também é desproporcional ao preço de venda, ou tu estás produzindo menos ou mais. Então, com base em toda essa análise, aí tu aplica o tratamento. Ora, ô Ângelo, meus parabéns, se tu conseguires alinhar, fazer este catálogo, tu podes ficar certo que vai ser um sucesso absoluto. É os livros esse de cabeceira que a pessoa tem, como é que é a erva que cura, não é isso? Aqueles livros populares. Então, no momento que tu editares este catálogo de desequilíbrio patrimoniais, justificando queixa, causa e tratamento, tu vai ser um sucesso total e é isso que nós precisamos. Os gestores têm que entender que vender água dá dinheiro, tem que saber quanto custa e o quanto ele tem que vender. E se que ele quer vender à vista ou quer vender a prazo, ele tem que saber, se vai vender a prazo, ele tem que ter capital de giro. E o capital de giro, o capital próprio dele, tem que ser compatível com aquela quantidade que ele está disposto a vender. Não adianta querer vender mais do que tem. Muitas empresas quebram por uma única razão, porque acha que vender mais é que vai ganhar mais. Não é. Nós temos que vender de acordo com a nossa capacidade. Nós temos que correr de acordo com a nossa capacidade física. Nós não podemos correr mais do que aquilo que nós podemos. Que legal, aqui. Então eu aprendi que, às vezes, vender menos significa ganhar mais. Não tenha dúvida. E esse período agora de pandemia, muitas empresas se ajustaram de acordo com esta necessidade, porque vendeu menos, estão ganhando muito mais do que ganhavam antes, porque reduziram a sua margem de comercialização. Aprendeu o que é certo. Aliás, eu me lembro que quando o John Kennedy faleceu, entrou no lugar dele Lyndon Johnson. Eu tenho um livro sobre o Lyndon Johnson, e ele dizia uma coisa que eu nunca esqueci. Ele dizia assim, ó, ao governante, ao gestor público, cabe fazer o certo. A questão toda é saber o que é certo. Exatamente. Ele sempre dizia isso, e foi um presidente que depois se reelegeu e tal, e acabou fazendo nos Estados Unidos aquela chamada grande sociedade, que na verdade foi um plano Marshall dentro dos Estados Unidos, né? Salésio, obrigado pela tua presença. Um grande abraço e até próximos dias aí. Até os próximos dias. Parabéns, Salésio. Nesse espaço, conversando sobre contabilidade.